A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe poderosamente a todos. Deus abençoe seu lar, sua casa e toda a sua família, com bênçãos, milagres e livramentos em nome do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, 27 de dezembro de 2024, na gravação do vídeo. Deus abençoe a sua sexta-feira e o seu final de semana. Deixar uma mensagem aqui, palavra do dia, pela plataforma do TikTok. Vamos fazer uma oração. Pai, que a tua palavra fale em nossos corações, que ela possa nos purificar, nos santificar, nos fortalecer em teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, nossas fraquezas, todas as nossas iniquidades, falhas e falta com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que haja salvação de almas, salvação de vidas, que vidas sejam abençoadas pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui em Colossenses nós vamos ler aqui 3:13. Suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Veja que forte essa palavra, né? De Colossenses, ela é muito edificante. Eu quero deixar essa mensagem sobre nós aprendemos a viver no coletivo, em sociedade, tanto em sociedade no geral como em sociedade cristã. Nós temos que entender quando as pessoas vêm a Deus, ela se converte, independente se ela num período pequeno ou longo, todas as pessoas elas têm defeito. Por mais que elas sirvam a Deus de verdade, por mais que elas tenham uma genuína fé em Deus, um compromisso com Deus, todos nós temos defeito. Nós temos que aprender a amar uns aos outros, respeitar uns aos outros e suportar uns aos outros. Por quê? Quando você começa a viver em sociedade, nós vamos começar a ver os defeitos uns dos outros. E isso daí pode gerar problema se as pessoas não saberem lidar. Então, quando nós viemos para o Evangelho, para Cristo, pessoas servem a Deus de verdade, sim, mas você vai ver defeitos, você vai ver falhas. Por isso que é bom nós olharmos para nós, né? Eu falo que nós cristãos temos que ter o espelho da verdade. Quando nós olharmos ao espelho, que o espelho reflita em nós olhar para nós, nossas falhas, nossos defeitos, nossos erros, deficiências, do que nós ficarmos olhando para o nosso irmão. Isso aqui evita muito problema, muita dificuldade. O amor, o respeito, a compreensão, entender que o meu irmão tem problemas, ele tem dificuldade, o meu irmão, minha irmã em Cristo, ele passa por adversidades. E isso é em toda a sociedade. Se você entra numa empresa, num ambiente de trabalho, sendo você novo ou não, você vai lidar ali com um conjunto de pessoas que têm alguma fé, exercem, outras que não creem em nada, mas nós temos que aprender a viver no coletivo, em sociedade, respeitar uns aos outros, compreender uns aos outros, entender uns aos outros e suportar uns aos outros. Que cada um tem uma cabeça, cada um tem um entendimento, né? Eu creio que Deus está dirigindo essa mensagem para algumas pessoas, porque às vezes tem pessoas que passam dificuldade em alguma área da vida, porque não entendem muitas coisas. Nós, mesmo você sendo de uma área, por exemplo, se você for católico, o seu irmão tem um tal pensamento. Se você for cristão, o seu irmão vai ter uma outra maneira de ver as coisas. E você vai ver defeito no seu próximo. Mas lembre-se que você também, por mais que você procure andar íntegro, correto, reto, deve ser feito isso, nós temos defeitos. Nós não somos seres perfeitos. Nós não somos... Não tem como, né? Nós vivemos nessa terra e nunca errarmos. Fica difícil. Tá com uma coceira aqui no nariz, perdoe. Fica meio complicado isso de acontecer. Aí é quando as pessoas elas vêm para Cristo, elas esquecem. Tipo assim, se uma pessoa séria ela vem para Cristo,
não é porque ela aceitou a Cristo ela vai deixar de ser séria. Tem as suas exceções. Na maioria das vezes ela vai continuar ali sendo muito séria. Perdão, peço perdão a todos. Ela vai continuar sendo muito séria. Se uma pessoa ela é extrovertida, a língua enrola, e ela aceitou Jesus verdadeiramente, dificilmente ela vai mudar essa maneira. Né? Ela vai continuar. Pessoas que são mais reservadas, outras elas já são mais comunicativas. Então nós temos que entender isso. As pessoas, uma outra coisa que também, tem pessoas que elas querem vir para Cristo e elas imaginam uma maneira de ser cristão, de servir a Deus. Eu entendo, só que cada um, não estou falando de safadeza sem vergonha, se você servir a Deus relaxadamente, de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Isso aí está fora da curva. Mas nós temos que entender que todos nós temos os nossos amigos, colegas, tem aqueles mais chegados, que cada um tem nós temos uma intimidade a mais com uma pessoa do que com outra. Você, no seu ambiente social familiar, você vai ter mais afinidade e intimidade com as pessoas. E não é assim, né? Diferente na casa de Deus, no seu particular, no seu social. Então nós temos que parar de ver coisas onde não tem, defeitos onde não tem, ou até tem defeitos, como eu já disse aqui, eu não quero me contradizer, só que cada um é cada um. A pessoa quer servir a Deus, ela quer que a pessoa seja cristã, que ela sirva a Deus como ela deseja, ela sonha em ser, pensa que é. Não, tem que servir reto, sim, tem que dar testemunho, sim, só que todos têm defeitos, todos nós temos erros, e tem aquele dia que a gente não sabe o que a pessoa tem, que a pessoa não está num bom momento, ou ela não está num bom momento, não está numa boa fase, não está num bom dia. Você vai ver coisa que você gostaria de não ver. Você vai ouvir coisas que você gostaria de não ouvir. A nossa palavra do dia no TikTok é 5, 6, 7 minutos, mas a plataforma nos dá o benefício de 10 minutos. Vamos lá, temos quase temos 2 minutos e meio. Então é isso que atrapalha muitas pessoas que estão dentro do Evangelho, outras que estão fora, que querem voltar ou que querem vir para Cristo. Elas ficam imaginando o mundo como tem que ser cristão, mas não é assim que funciona. São pessoas que temente a Deus, são pessoas que são falhas. Sim, existe o contrário da pessoa servir por servir, a pessoa tem um pensamento errado, liberal, tem a safadeza sem vergonha. Isso não é isso que eu estou dizendo. É a pessoa que tem verdadeiramente um compromisso com Deus, verdadeiramente a sua fé, só que tem defeito a mais, a suportar uns aos outros. Por que isso que a palavra fala, suportar uns aos outros? Porque nós temos defeitos, porque nós temos nós temos as nossas fraquezas, né? Às vezes você vai olhar para alguém que você admira, que você respeita, e você vai assim olhar meio torto. Pera lá, a pessoa ela tem seus defeitos. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz, eu não lembro o capítulo, que Paulo e Silas, Paulo estava convertido, eles entraram em contenda, porque eles não concordavam com certas coisas. Você imagina para os irmãos da época, como é que foi um susto ver eles ter discutido, brigado, que eles entraram em contenda, se eu não me engano, era para ir em Roma, né? Que Paulo seria morto, seria perseguido, e Paulo e Barnabé entraram em contenda. Se eu falei César, eu falei errado. Eles entraram em contenda por causa de opiniões diferentes. Então nós não podemos olhar, temos que querer coisa certa sim, posição sim de quem está na frente da obra de Deus, mas nós temos que compreender que existem divergências, nós temos que suportar o gênio do irmão, o defeito, suportar a pessoa, amar, respeitar. Isso é para toda a sociedade, né? No ambiente de trabalho, social, onde nós fomos. Isso aí evita muitos problemas, evita nós se entristecermos na fé e se entristecermos com pessoas, brigas, discussões, desavenças desnecessárias, né? Tem que haver um respeito e tem que haver uma compreensão maior da nossa parte. Pai, abençoa os seus filhos com bênçãos, milagres e livramentos. Amém
e graças a Deus.